oportunidade acompanhando a liturgia do tempo comum, estamos diante de uma narrativa que fala do profeta Eliseu e dele sentido Naamã, que vai procurar o profeta para poder receber a cura do seu povo da lepra. O texto depois é citado por nosso Senhor Jesus Cristo. E é muito interessante o que ocorre dentro dessa narrativa. Naamã vem de muito longe, atrás do profeta, para pedir socorro e pedir oração para que possa ser curado. Acontece que o profeta não recebe. Parece que o profeta está com alguma dificuldade, com algum problema, ou está cansado, não se sabe, mas o profeta não recebe, Eliseu. E Naamã fica bastante irritado, porque ele esperava uma atenção especial, vindo de tão longe, considerada uma pessoa importante, para que o povo de Deus pudesse receber. Mas, ao mesmo tempo que o profeta não recebe, o profeta manda dizer uma palavra para Naamã. Isso aqui é muito bonito, é muito belo, porque o profeta poderia simplesmente não receber, quando acabou-se, deixar o rapaz ir embora para a sua casa, para o seu país, sem ter recebido nenhuma resposta. Mas Eliseu tem a gentileza de mandar uma orientação para Naamã. Mas Naamã fica, como eu disse, irritado com aquela orientação do profeta. Eu pensava que ele vinha até aqui me tocar, rezar pelo meu problema de saúde. Ele manda me banhar 7 vezes no Rio Jordão. Por acaso, se o Damasco é a mesma coisa do que as águas do Rio Jordão? E vai embora. E é muito belo também como os servos de Naamã o ajudam a acolher aquela orientação do profeta. Ele precisou, Naamã, da ajuda dos seus próprios servos para poder receber a cura, para poder fazer a vontade de Deus. A palavra é: se fosse uma coisa muito difícil, tudo bem, mas simplesmente olhar 7 vezes, esse livro não te custa nada. E Naamã acaba se dobrando e acaba recebendo a cura. Nós podemos ter muitos ensinamentos desta situação de Naamã em relação a Eliseu e ao problema da sua saúde e das suas súplicas a Deus. Primeiro, Naamã realmente estava interessado em pedir a Deus a graça que ele desejava alcançar. Tanto assim que ele se deslocou de um local para outro, distante, para poder alcançar essa graça. Ele não estava assim à toa à busca daquela graça. E foi procurar um homem de Deus, um homem de oração, que pudesse de fato socorrê-lo. O seu discernimento estava corretíssimo. Só que a resposta que ele esperava não era como ele esperava. O profeta não apareceu para tocar nele, para tocar. Simplesmente mandou uma palavra. E quantas vezes também a gente, quando pede uma graça a alguém, ou às vezes até uma pessoa que a gente considera de Deus, a gente deseja que a pessoa venha com toda a atenção, toque na gente, porque se não fizer do jeito que a gente imaginou, pensou, a gente pensa que a graça não pode, nós não podemos alcançar a graça. Também aqui nós temos Naamã se dobrando diante de uma orientação divina para ele poder alcançar a graça. Porque também Deus quer nos conceder a graça, as graças que nós pedimos, que nós necessitamos, mas nós também precisamos dobrar o nosso coração para aquilo que Deus nos orienta, para aquilo que Deus nos pede. Quantas vezes a gente quer pedir uma graça a Deus, a gente tem a luz de como fazer, mas às vezes o nosso orgulho, o nosso coração é fechado para aquilo que nós recebemos de orientação. Nós vemos então que Naamã, ele, na verdade, teve 2 grandes curas, tanto a da pele como a interior também do
natureza, a resistência. Outras vezes também a gente vê como Naamã recebeu no propósito de descer a rio 7 vezes, que não era uma proposta difícil. O que Deus nos pede não é algo que está além das nossas forças, mas quando também a gente quer alcançar a graça de Deus, a gente precisa fazer aquilo que está dentro do nosso alcance, ou então bem dentro daquilo que Deus nos orienta. O que nós poderíamos dizer, descer ao Rio Jordão e se banhar 7 vezes? Nós poderíamos pensar também na insistência da oração que nós devemos ter repetidas vezes para alcançar a graça. Eu gosto de dizer que às vezes a gente não reza nada, e às vezes o que acha que já rezou, já tem todo o direito de alcançar determinadas graças. Mas assim, olhando o exemplo de Naamã, que teve que sair até da sua própria terra e se dirigir ao nome de Deus, e depois não entendeu a orientação, se dobrar o coração e de fato mergulhar 7 vezes no Jordão, apesar de não estar entendendo o porquê, mas aceitar a orientação, porque acontece também muito isso na nossa vida de fé. Às vezes Deus nos pede uma coisa e a gente não entende, e a gente não compreende. É claro que nós precisamos procurar ter entendimento daquilo que Deus vai fazendo na nossa vida, mas quantas e quantas vezes nós não conseguimos chegar lá? Basta citar o exemplo de São José, quando recebeu a notícia que sua mulher, a sua mãe, estava grávida, a Santíssima, e grávida do Espírito Santo, ele não conseguiu chegar até aquele ponto para poder acolher, teve que passar por uma conversão, teve que passar por uma mudança de vida, para poder acolher aquela verdade de Deus. Ele teve que acolher na fé. Ele não estava entendendo direito o que estava acontecendo, mas teve que dar um pulo, um salto na fé, para poder acolher a graça de Deus. E assim também na nossa vida, a gente precisa dar esses saltos na fé, para acolher aquilo que Deus está nos ensinando, nos pedindo, para alcançarmos a graça que nós também desejamos alcançar. Então, Naamã, ele nos dá o exemplo de se banhar 7 vezes nas águas do Jordão. Nós podemos também pensar tantas e tantas coisas do que significaria esse banho do Jordão, mas a palavra dos servos é muito bela. O que Deus está te pedindo não é uma coisa muito difícil, é uma coisa que pode fazer, por que não fazes? Então aquilo que Deus está nos pedindo não é uma coisa que está longe do nosso alcance. Basta que a gente tenha humildade e simplicidade para poder atender, porque é verdade, Deus quer nos curar fisicamente, quer curar o nosso corpo, mas principalmente a dureza e o orgulho do nosso coração. Já no texto do Evangelho, nós temos uma situação bem diferente daquela que aconteceu com Naamã. O leproso chegou perto do homem de Deus, chegou perto de Jesus Cristo, alcançou a graça daquilo que Naamã desejou como Eliseu, mas que não alcançou. Nosso Senhor tocou de fato neste leproso. Mas esse leproso aqui neste Evangelho, ele nos ensina muitas coisas. Primeiro, a confiança na pessoa de Jesus Cristo. Era um leproso que tinha a sua pele destruída, provavelmente partes do seu corpo, mas não tinha o seu coração destruído. O seu coração é um coração belo, o seu coração é um coração limpo, o seu coração é um coração puro, porque ele demonstra para a gente uma fé profunda na pessoa de Jesus Cristo. Senhor, se queres, tu podes me curar. Então ele manifesta uma fé incondicional, uma fé muito profunda em nosso Senhor, que muitas vezes nós não dizemos isso para o Cristo.
A nossa fé é uma fé que duvida do poder de nosso Senhor na nossa vida, na nossa caminhada. Então nós precisamos aprender com esse leproso, com esse doente da Bíblia, que na verdade pode ser até muito mais são do que todos nós aqui, pela confiança na fé que ele tinha no Mestre. Senhor, se tu podes me curar, se tu quiseres, tu podes me curar. E nós podemos também, devemos dizer isso para nosso Senhor: Cristo, se tu queres, tu tens o poder de fazer isso na minha vida. Agora nós precisamos também acreditar, nós precisamos também ter fé em nosso Senhor, porque o que o Cristo pede de nós não é muita coisa. O que o Cristo pede de nós é a fé. Quantas e quantas vezes as pessoas apresentavam diante do Mestre e faziam uma solicitação e o Cristo perguntava: você tem fé? Você acredita que eu posso fazer isso? Pois seja feito conforme a tua fé. Então, diante do Cristo, uma coisa que nós precisamos ter é esse coração, essa mente, essa fé, essa confiança em nosso Senhor. Mas nós também podemos dizer: mas eu tenho essa fé para que o Cristo venha me ajudar, venha me socorrer, venha me salvar, venha me curar, venha me libertar, venha me orientar, venha me iluminar, assim como fez com esse leproso. Mas nós também podemos dizer como um pai que pediu pelo seu filho quando Cristo se mostrou: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, eu acredito em Ti, mas vem em socorro da minha pouca fé. Então, esse leproso, ele nos ensina algo maravilhoso, essa confiança que nós devemos ter no Mestre. E o Cristo diz: eu quero ser curado. É interessante que nosso Senhor, ele não fica dando justificativas. Ele simplesmente diz: eu quero ser curado. Então, nosso Senhor quer a nossa cura, nosso Senhor quer o nosso bem, nosso Senhor quer a nossa libertação, a nossa salvação, e nós precisamos deixar que essa graça chegue até nós. Mas, infelizmente, nós mesmos cristãos não fazemos aquilo que os evangelhos nos orientam. Nós temos também, ao final do Evangelho de São Marcos: em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados, expulsarão demônios, beberão serpente e não morrerão, veneno não morrerão, pisarão serpentes. Então Jesus Cristo diz muito claramente no Evangelho de São Marcos que é no seu nome que nós seremos curados, que é no seu nome que nós seremos libertados. Então nós precisamos dizer: em nome do Cristo, que eu seja curado, em nome de nosso Senhor, que eu seja libertado, em nome do Senhor, que eu possa caminhar para frente. No Evangelho de São João, nós vemos isso de uma forma mais explícita. Quantas e quantas vezes no Evangelho de São João, Jesus Cristo orienta: tudo aquilo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. A nossa oração ao Pai, a Deus, tem que ser feita em nome de Jesus Cristo. A diferença da nossa oração cristã para as outras religiões é a nossa reverência que nós fazemos a Deus através do nome do seu Filho. Porque o Pai deseja que o Filho seja respeitado e adorado tal como Ele é. É o que nós temos no Evangelho de São João, essa revelação. O Pai deseja que, assim como é adorado e respeitado o Pai, assim também seja respeitado o Filho. Então, quando nós pedimos ao Pai em nome do seu Filho, é porque também nós estamos dizendo para o próprio Pai que o seu Filho é importante para todos nós. E tem mais para o Evangelho de São João: o julgamento cabe ao Filho, não cabe ao Pai.
para que todos respeitem o filho como se respeita o pai. Se o julgamento fosse feito pelo pai, o pessoal diria: pode deixar o filho para lá e não interessa mais. Mas como o julgamento é feito pelo filho por vontade do pai, todos nós devemos todo respeito, toda consideração, toda adoração, todo amor ao filho, assim também como nós devemos ao pai. Também aqui no texto do Evangelho, nosso Senhor diz, é muito estranho: não contes nada disso a ninguém. Essa orientação do Cristo vai se repetir ao longo de todo o Evangelho de São Marcos. Toda vez que nosso Senhor faz um milagre, é a coisa que ele pede: não conte nada disso para ninguém. Existem diversas explicações para esta orientação do Cristo. A primeira que eu vou dar, que é dita dentro do nosso Instituto de Teologia, é a seguinte: é porque o Mestre, ele era o Filho de Deus, e ele não queria que a sua identidade de Filho de Deus fosse logo manifestada. Ele queria que os discípulos fossem caminhando até ter a clareza, a noção, a fé, de fato que ele era Filho de Deus. Então, todo o Evangelho de São Marcos, ele caminha para esta verdade de fé: nosso Senhor é o Filho de Deus. Não é apenas um profeta como Naamã, não é mais um dos profetas do Antigo Testamento. Ele é o próprio Filho de Deus. Quando os discípulos reconhecem que nosso Senhor é o Filho de Deus, lá em Cesareia de Filipe, quase depois de 3 anos de caminhada, nosso Senhor vai subir para Jerusalém. É um momento forte dentro do Evangelho de São Marcos. Quando os discípulos entenderem que, de fato, aquele que é o Filho de Deus, nosso Senhor vai ser entregue nas mãos dos doutores da lei, do Sinédrio, lá em Jerusalém. E as últimas palavras que nós temos no Evangelho de São Marcos são aquelas do centurião ao lado da cruz do Cristo morto. De fato, este realmente é o Filho de Deus. Então o Evangelho, ele vai todo caminhando para que a gente possa crescer, amadurecer, ter esta convicção que o Cristo que nós acreditamos não é simplesmente um homem que foi muito inteligente, muito sábio, uma pessoa que se sobressaiu por causa do seu querido em outras épocas, não, mas porque este de fato é o Filho de Deus e a sua palavra é palavra de vida eterna. Agora, não contes nada disso a ninguém, nós podemos também ter de outras possibilidades. Porque nós sabemos dizer, quando você fizer a caridade a uma pessoa, que você não saia por aí divulgando, que a sua mão direita faz, não fique vendo a sua mão esquerda. Então, nosso Senhor também, ele nos diz, nos orienta, que quando nós fazemos a caridade, nós devemos guardar, de uma certa forma, um silêncio sobre certas formas de caridade que nós fazemos, para que a gente não fique esperando os aplausos, a recompensa da sociedade, mas do próprio Deus. Aí nós nos perguntamos: será que nós temos de fato a capacidade de não contar nada a ninguém daquilo que nós não devemos contar? Pode ser também, talvez, nenhuma graça que a gente tenha alcançado, pode ser até mesmo um pecado que alguém tenha feito. Não é nada interessante a gente ficar passando adiante os pecados e denegrindo as pessoas. Todo mundo tem direito à boa fama, por mais pecado que tenha feito. Então não conte nada disso a ninguém. Ou será que nós nos deliciamos até de contar o que não presta dos outros, como fofoca, para que corra adiante e a gente acabe pensando ainda que nós estamos fazendo o que Deus pede? Então tenhamos cuidado com a nossa língua.
porque a língua, como diz Santiago, é mais difícil de ser domada que um cavalo. Às vezes a gente deixa a nossa língua correr à toa, e às vezes nós estamos pecando seriamente naquilo que nós estamos fazendo. Não conte nada disso a ninguém. Saibamos fazer a caridade e guardar também na nossa vida o silêncio, e só o Pai saberá como haverá de nos recompensar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso,